Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês o professor Luís Barbosa para mais uma aula de História 12º ano. Antes de começar a aula, vou deixar algumas recomendações. Ou seja, durante esse período, nada de abraço, nada de beijinhos ou aperto. Não se fica na casa. Para a nossa aula de hoje, temos como sumário a descolonização portuguesa, continuação, que nós tínhamos iniciado na última aula. Dentro da descolonização portuguesa, o que é que nós vamos ver? SEI, ou seja, Casa de Estudante no Império, a sua criação, os seus principais objetivos e também o papel político e cultural que desempenhou na luta de libertação nacional e a sua extinção. Seguidamente, Amílcar Cabral, o seu contributo na luta de libertação nacional. O PAIGC, o contexto da sua criação, razões da unidade Guiné-Cabo Verde e, por último, motivações do início da luta armada. Passamos ao nosso sumário, ou seja, começando a aula de hoje. Casa dos Estudantes de Império foi fundada em 1944. Objetivo de acolher e unir estudantes universitários vindo das colónias. Ou seja, fundou-se essa casa em 1944. O objetivo essencial é unir e acolher os estudantes que vinham das ex-colónias, nesse caso, de Cabo Verde, Angola, Moçambique, etc. Enquanto organização, desempenhou um papel importante ao servir de plataforma associativista e cultural aos, nesse caso, estudantes que iam das ex-colónias e acabou por ser uma associação contra o regime salazarista. Ou seja, sendo uma importante associação que serviu de plataforma associativista e cultural contra o regime de Salazar, ou seja, o regime que vigorava na altura que nós vimos na aula passada. Agora passamos a ver o contexto da sua criação, ou seja, em que contexto é que surgiu a Casa de Estudantes do Império. Nos finais de 1943, ou seja, um ano antes da sua criação, um grupo de estudantes universitários oriundos de Angola decidiram criar a Casa de Estudantes de Angola. Então essa moda pega. Estudantes de outras colónias também no Império resolveram seguir o mesmo exemplo. E nos primeiros meses de 1944 apareceram casas de estudantes de Cabo Verde, da Índia, Moçambique, entre outros, a nível ou seja, em Portugal. Então o que é que isso veio trazer? Acaba por contrariar a ideia do governo português da altura, que era a unidade da nação. Então, recapitulando, 1943, um ano antes da fundação da Casa, estudantes de Angola resolveram fundar a Casa de Estudantes de Angola. Essa moda acabou por pegar, então estudantes das outras colónias, nomeadamente Moçambique, Cabo Verde, Índia, Macau, também resolveram criar casas de estudantes dos seus países. Mas isso vai contra o princípio de Portugal. Então o que é que vai ser, nesse caso, que medida é que vai ser tomada? O regime opôs-se à dispersão desses jovens pelas diferentes associações. Isso porque contraria a ideia de unidade da nação portuguesa divulgada pelo discurso oficial e também dificultava, em parte, o controle das atividades dos sócios. Ou seja, essa atitude não era das melhores, não era correto, nesse caso, para a nação portuguesa, porque iria contrariar o lema Unidade da Nação Portuguesa. Em 1944, o então ministro das Colónias, Francisco José Vieira Machado, formalizou uma proposta de fusão de todas as casas de estudantes numa só, dando origem à Casa de Estudante do Império. Ou seja, para resolver essa situação, então, resolveram juntar, ou seja, unir todas essas casas
formando assim aquilo que veio a dar origem à Casa de Estudante do Império SEI, 1944. Esse é o surgimento da Casa. Posto isso, é importante saber por que foi criado a Casa, ou seja, os objetivos da Casa. A recém-criada associação possuía delegações em Coimbra, 1945, e no Porto, em 1959. Dela fizeram parte vários estudantes africanos que aderiram à luta política, cultural anti-salazarista e, mais tarde, aos movimentos de libertação nacional. Ou seja, dessa casa fizeram parte estudantes de várias partes a nível das colónias africanas portuguesas. Sendo assim, essas acabariam por vir a ser figuras importantes na luta de libertação nacional. Ou seja, acabaram até por ser criadores dos movimentos de libertação nacional. Assim, em novembro de 1944, a SEI começa a funcionar. Criada, agora começa a funcionar. Começa a funcionar com os seguintes objetivos: fornecer assistência social e material aos estudantes vindos das colónias, promover a sua cultura, ou seja, promover a cultura desses estudantes, e ainda contribuir para a integração de todos os jovens ao meio estudantil metropolitano. Ou seja, estudantes precisam sempre de apoio nos primeiros anos quando chegam no país. Ou seja, no país de acolhimento, na metrópole. Daí que essa casa serve para dar assistência aos estudantes quando chegam, nesse caso, aliás, na metrópole, ou seja, no país de acolhimento. A partir dos anos 50, a SEI começa a estruturar-se como um espaço de socialização anti-salazarista, ou seja, uma casa que foi criada para dar assistência cultural e material aos estudantes. Então, a partir dos anos 50, começa a estruturar-se como um espaço de socialização anti-salazarista, ou seja, contra o regime que encontrava-se vigorado. De esclarecimentos político e de denúncia ao colonialismo, o que levou a PIDE a tomar algumas medidas com vista a impedir as suas ações. Ou seja, começaram a conspirar contra o regime, daí que PIDE, a polícia que foi criada para, nesse caso, tomar conta das situações que era contra o governo, ou seja, das pessoas que falavam contra o governo, de qualquer ação contra o governo, então PIDE começa a agir, ou seja, tomando algumas medidas. Foi assim que, a 30 de maio de 1952, o governo nomeou uma comissão administrativa para gerir a casa. Iniciou-se uma nova fase da vida da associação, marcada por uma intensa atividade recreativa, cultural, com a realização de encontros de futebol, colóquios, bailes populares, jantares, exposições, concursos literários, etc. Então, sendo assim, o que é que podemos notar? Que, começando a conspirar contra o regime, PIDE começa a agir. E foi nomeada uma nova comissão para administrar a casa. Então, os estudantes arranjaram uma nova estratégia de poderem pôr em prática as suas ideias. Que estratégias? Nesse caso, aquilo que eu acabei de mencionar. Ou seja, começaram a fazer encontros de futebol, colóquios, bailes populares, jantares, etc. Para quê? Para poderem juntar-se, para poderem comunicar, transmitir ideias. Então, sendo assim, os que estavam em Coimbra, Porto, Lisboa, etc., poderiam encontrar e daí vão trocar ideias, ou seja, socializar essas ideias contra o regime. Por conseguinte, de novo, a SEI pôs em circulação alguns textos contra o colonialismo, com a mensagem que propunha o imediato reconhecimento do direito dos povos das colónias à autodeterminação. Uma frase muito forte. Ou seja, os estudantes começaram a pôr, a circular uma frase importante dentro da casa, uma frase muito forte.
Ou seja, a frase que eu acabei de dizer, imediato reconhecimento do direito dos povos das colónias à autodeterminação. Não se esqueçam que autodeterminação já tínhamos falado desse conceito numa das aulas passadas. Ou seja, direito que os povos têm de escolherem se querem ser independentes ou querem ser autônomos. Tal atitude conduziu à criação, pela segunda vez, de uma nova comissão administrativa em 1960 para a direção da casa. Um ano mais tarde, foi encerrada a delegação do Porto. Ou seja, essa atitude dentro da casa acabou por conduzir novamente a nomeação de uma nova comissão para gerir a casa. E acabou também por coincidir com o fechamento da delegação do Porto. Ou seja, porque os estudantes andavam a conspirar contra o regime de Salazar. Mas também esses eram os seus objetivos essenciais. Em 1963, o Ministério do Ultramar resolve cancelar os subsídios destinados à manutenção da casa, agravando assim a sua situação econômica. Começara então o declínio da SEI, agravado pela prisão de alguns sócios, invasão da sede pela PIDE, apreensão de ficheiros, livros e contos, proibição das iniciativas culturais e recreativas. Ou seja, já nessa fase, ou seja, a partir de 1963, a situação começa a complicar. Então, chegou a altura que acabou por ter a invasão da PIDE novamente, acabando por apreender alguns materiais dos estudantes e, nesse caso, até sócios da casa foram presos. Ou seja, a casa começou a passar por maus bocados, porque também andava a conspirar, como eu tinha dito há pouco, contra o regime, o que não era permitido na altura, porque o regime é autoritário, antidemocrático e antiparlamentar. Daí que não era, nesse caso, nem um pouco aceitável a criação de associações, ou seja, de partidos políticos, de sindicatos, etc. Foi assim que todos esses fatores acabaram por levar à extinção da casa em setembro de 1965. Ou seja, todos esses fatores que eu acabei de mencionar acabaram por levar à extinção da casa em 1965, numa altura em que muitos estudantes já não se encontravam na metrópole, ou seja, já não estavam na casa. Muitos já tinham regressado aos seus países de origem. Exemplo, de entre eles, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, Mário Pinto de Andrade, David Bernardino, Tomás Medeiro e Vasco Cabral. Figuras que vocês devem ter, nesse caso, devem conhecer, porque são figuras importantes que tiveram um papel importante na luta de libertação nacional das suas colónias. Agora, passamos ao contributo de Amílcar Cabral na luta de libertação nacional. Se há pouco fiz referência que ele fez parte da casa, então vamos ver que contributo é que Amílcar deu na luta de libertação nacional. As suas ideias as ideias de autonomia ou de independência nacional despertaram nos anos 40 com a geração de Cabral. Na aula passada nós vimos que, aliás, falámos sobre gênese do movimento de libertação nacional, vimos alguns acontecimentos que mostraram que desde muito cedo a população cabo-verdiana sempre ansiava a liberdade, mas a verdadeira ideia de libertação nacional surge nos anos 40 com a geração de Cabral. Com a criação do PAIGC em 1956, em Bissau, começaram a organizar a luta de libertação. Começaram a organizar a luta de libertação. Isso não significa que a luta começou nessa época. Começaram a organizar. Percebidos? O pensamento nacionalista de Cabral consolidou ao longo da sua frequência universitária em agronomia em Lisboa,
nessa altura, participava nas lutas reivindicativas da juventude antifascista. Ou seja, desde muito cedo, ele foi para Portugal para estudar curso de agronomia. Então, desde muito cedo, acabou também por chegar em Portugal e ingressar, ou seja, na luta reivindicativa da juventude antifascista. Então, começou muito cedo a sua participação nessa luta, ou seja, nesse movimento. Entrou em contacto com a literatura africana, nomeadamente colónias francesas, que exprimiam as aspirações dos seus povos à autodeterminação e independência. A leitura de obras marxistas contribuiu também para a sua formação política e ideológica, tendo assim um papel ativo a nível da SEI como organizador de várias atividades culturais. Então, o que é que podemos concluir dessa parte é que o Amílcar, estando na casa, teve contacto com a literatura, africana, nomeadamente francófona, onde havia escritores que também já tinham escrito sobre as aspirações dos seus povos à autodeterminação e à independência, e também a leitura de obras marxistas permitiu a formação da sua personalidade política e ideológica. A nível da casa, ele acabou por ter um papel muito importante na organização de várias atividades culturais, e essas atividades culturais acabaram também por ter as suas consequências. De férias em Cabo Verde, Cabral pôs em prática as suas ideias revolucionárias, aproveitando das conversas radiofónicas sobre as realidades geofísicas do arquipélago. Terminados os seus estudos por volta de 1950, regressou a Bissau para trabalhar, onde teve oportunidade de conhecer a sociedade guinense e o seu povo. Em 1956, criou o PAIGC, que viria a ser um movimento da luta armada para a independência dos dois países, ou seja, de Guiné e Cabo Verde. Volto a explicar novamente. Então, Cabral logo veio de férias, veio para Cabo Verde de férias, aproveitou a oportunidade que estava a trabalhar na rádio, ou seja, estava a dar um programa, e aproveitou essa oportunidade para comunicar ao povo de Cabo Verde da situação que se vivia a nível das ilhas e não só. Mas também ele acabou por ser responsável pela criação do PAIGC, o movimento da luta armada para Guiné e Cabo Verde. Então, ele ainda organizava vários convívios e festas diversas na granja de Pezubé para transmitir os seus ideais à população. Ou seja, uma das formas ou estratégias utilizadas por Cabral para transmitir as suas ideias, ou seja, os seus ideais, era a organização de atividades, inclusive na granja de Pezubé. Impulsionou a criação de associação recreativa denominada Associação Desportiva e Cultural, cuja área de atuação eram os vários clubes desportivos de Bissau. Cabral acabou por ser acusado de envolvimento em movimentos anticolonialistas e, em 1955, foi obrigado a abandonar o país com o direito à visita familiar uma vez por ano. Ou seja, por causa dessas atividades que Cabral andava a desenvolver, criação de grupos, festas, etc., atividades esportivas, culturais, ele acabou por ser acusado de estar a envolver na luta anticolonial. Acabou por ser, então, expulso do país em 1955, com direito de visitar a família uma vez por ano. E foi nessa sequência, ou seja, sequência dessa visita, que acabou por criar o PAIGC juntamente com os seus camaradas. É o que passamos a ver agora. O contexto histórico da criação do PAIGC.
Foi então, numa dessas visitas que acabei de referir, e no balanço da situação geral do país, com os seus camaradas, Cabral dirigiu-se uma reunião na clandestinidade, a 19 de setembro de 1956, 56, durante a qual fora criado o PAIGC. do encontro, Participaram várias figuras importantes que vocês devem conhecer, o Aristides Pereira, que foi o primeiro presidente de de Cabo Verde, o Luís Cabral, o Júlio de Andrade, Fernando Fortes, Eliseu Turpin, entre outros. Ou seja, contexto da criação do PAIGC. Foi numa das visitas que o Amílcar realizava anualmente aos familiares, tomando conhecimento da situação que se vivia em Guiné, reuniu com os seus povos, ou seja, com os seus camaradas na clandestinidade, em 1956, 19 de setembro, e criou o PAIGC. ou seja, o PAIGC. Inicialmente a organização chamava-se Partido Africano da Independência e União dos Povos da Guiné e Cabo Verde, tendo como lema, ou seja, tendo como sigla unidade e luta. Inicialmente era assim, mas é claro que depois foi aquilo que até ainda hoje em Guiné, o PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Passo a apresentar as razões que levaram à união, ou seja, unidade da Guiné e Cabo Verde. Porque desde que eu comecei aqui estou a falar de Guiné, Cabo Verde. É importante saber porquê que Cabo Verde e Guiné uniram nessa luta. Quais as razões que levaram à unidade desses dois países. Passo a apresentar a decisão de travar uma luta conjunta Tinha como seu fundamento na história comum. desses dois países. Que história comum nesse caso? Cabo Verde foi Essencialmente povoado com escravos, vindos, sobretudo, dos rios da Guiné. ou seja, Há que abrir parênteses e dizer que os escravos que vieram para Cabo Verde vieram sobretudo da Guiné. Claro que não só da Guiné, ou seja, praticamente de toda a costa ocidental africana, mas sobretudo da Guiné. Então, uma história comum, uma das razões. esses dois países, até finais Do século XIX, ficaram submetidos à mesma administração colonial, ou seja, até finais do século XIX, tanto Cabo Verde como Guiné estavam submetidos à mesma administração colonial, isto é, a portuguesa. Por último, tinham a mesma intenção de criar um conjunto econômico viável no futuro futuro se conseguissem expulsar os colonialistas. Ou seja, tinham a pretensão de criar uma política econômica viável, semelhante, comum, caso conseguissem expulsar os colonialistas, nesse caso, os portugueses. Agora, passo a mencionar os principais motivos. que conduziram à luta armada. Massacre de Pidiquiti no dia 3 de Agosto de 1959. Ou seja, o partido que foi criado em 1956 começou a sua ação justamente a 3 de agosto de 1959, 59, onde houve um grande massacre no cais de Pidiquiti, onde mais de 50 trabalhadores foram fuzilados a queima-roupa, desse modo obrigando o PAIGC a sair da clandestinidade e passar à luta armada. Uma outra razão recusa por parte de Portugal é negociar a independência, o que traduziu na recusa de liberdade e do bem-estar bem-estar das populações da Guiné e de Cabo Verde. Em momento nenhum, Portugal não queria negociar a independência. Então, sendo assim, mais um motivo bem forte para o início da luta armada. Então, posto isso, passaremos agora à parte dos exercícios para ver se vocês realmente conseguiram solidificar a matéria. Então, para ver se realmente vocês estiveram com atenção durante a minha aula, vamos fazer um pequeno exercício. Exercício esse? Vamos lá?
descreve o contexto histórico da criação do PAIGC. Número 2, das afirmações que se seguem, sublinha ou sublinhas que é ou que são razão ou razões que levou ou que levaram à luta armada. A. Massacre de Pidjiguiti, a 3 de agosto de 1959, em Angola. Recusa por parte de Portugal em negociar a independência, o que traduziu na recusa de liberdade e do bem-estar das populações da Guiné e Cabo Verde. E por último, o fechamento da CEI. Vocês têm 1 minuto para a resolução desses exercícios. Pronto está. Agora vamos lá verificar se realmente vocês fizeram ou deram a mesma resposta que eu tenho aqui. O PAIGC foi criado em 1956 no contexto de uma das visitas que Amílcar efetuava anualmente aos familiares, tomando conhecimento da situação que se vivia na Guiné e, reunido com os seus camaradas, fundaram o partido, ou seja, o PAIGC. 2 das afirmações que se seguem, para sublinhar aquela que era correta, era opção B. Recusa por parte de Portugal em negociar a independência, o que traduziu na recusa de liberdade e do bem-estar das populações da Guiné e Cabo Verde. Em decorrência disso, eu vou deixar-vos agora com um pequeno trabalho para poder realizarem em casa. Então, trabalho é o seguinte. Pergunta número 1. Justifica o êxito do PAIGC na luta armada. Descreve a situação político-social de Portugal no período que antecedeu a Revolução de 25 de Abril. Apresenta 4 medidas tomadas pelo MFA após a Revolução. De momento, vou fazer resumo daquilo que foi a nossa aula de hoje. O que é que nós vimos? Começamos por ver, ou seja, a descolonização portuguesa. Continuação. Dentro da descolonização, o que é que nós vimos? A CEI, Casa de Estudante no Império. Vimos a sua criação, os seus objetivos, o seu papel político e cultural na luta de libertação nacional e a sua extinção. A seguir, vimos o Amílcar, ou seja, o papel que Amílcar Cabral teve na luta de libertação nacional. E o PAIGC, a criação do PAIGC, o contexto, nesse caso, da sua criação. Posto isso, acabamos por ver as razões que levaram à unidade de Cabo Verde e Guiné na luta armada. E, por fim, os motivos que conduziram à luta armada.
em Guiné e Cabo Verde. Posto isso, chegamos ao fim do nosso programa Aprender a Estudar em Casa. Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas e que realmente serve para vos ajudar durante esse período. Se persistirem qualquer dúvida, contactem os vossos professores, nesse caso os vossos professores de História, que estarão disponíveis para vos ajudar. Foi um grande prazer ter estado convosco durante essas aulas. Espero voltar a ver-vos em breve. Até lá, fiquem sempre em casa, nada de abraços, de beijinhos ou de aperto. Foi um grande prazer.